A campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação pode ser feita. Está entrando no ar. Debate 1550. Com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Muito bem, estamos de volta, né? Já estamos aqui com o nosso debate 1550, sempre uma satisfação, né? Sempre uma alegria muito grande ter você conosco, você nos acompanhando aí no seu carro, você no seu trabalho, né? Aí pelo aplicativo Radiosnet, muito bom saber, viu? Que nós vamos estar juntos aí, para você que de repente já está aí com a live, nós estamos com live também aí no nosso Facebook, no Facebook da Rádio Imperial. Já estamos com live também lá. Você pode nos ver e nos ouvir através da live também. Participe conosco aí, dê sua opinião, né? Nós gostamos de ouvir aí a sua opinião em relação a esses temas aí, aos temas que foram escolhidos aí pela produção para abordarmos aí no desenrolar desse debate 1550. Vamos até às 6 horas da tarde, você vem comigo, muito frio na cidade de Petrópolis nesta segunda-feira, hein? Rapaz, uma friaca que eu vou te falar, hein? Não tá brincadeira, não. Bom, vamos lá, vamos cumprimentando. Ela hoje tá tá de rosa hoje, né? Ela tá de rosa em homenagem a Barbie. A nossa querida Olivia Wendling. Boa tarde, Olivia. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, meu mestre. Boa tarde, José Roberto. E boa tarde aos nossos queridos ouvintes, aqueles que nos aguardam, né? O nosso debate já virou referência, Jorge. A gente encontra pessoas e eles fazem o comentário que ficam aguardando. E a gente fica muito feliz em ouvi-los, sabe? É muito legal. Acessem também o Radiosnet, queremos chegar à marca de 1 milhão de acessos, o mais rápido possível, e deixem também o seu recadinho aí na nossa live, a gente gosta muito de saber a sua opinião também. Vamos conversar até às 18, afinal de contas, hoje é segunda-feira, e uma segunda muito, 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 muito fria. Muita coisa, verdade. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, doutor Paulo. Uma segunda-feira muito fria, muito fria. Um grande abraço para os nossos queridos ouvintes e vamos conversar. Vamos conversar. Boa tarde, doutor Paulo Magno. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, a todos que nos acompanham ou pelo rádio, ou pelo Facebook da Rádio Imperial, e também pelo Radiosnet, rumo a 1 milhão de acessos.
Vamos lá. 1 milhão de acessos. Vamos nessa, vamos começar aqui então. Nós vamos estar falando aqui de um tema, rapaz, nós vamos estar falando aqui sobre uma das principais causas de morte no país, que são as doenças do coração. As doenças do coração, elas são os responsáveis aí por 30% dos óbitos no Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa, segundo o Ministério da Saúde. Os médicos são categóricos em afirmar, muitas delas poderiam ter sido evitadas com a detecção precoce, prevenção e controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade. Atualmente, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. Apesar da importância da prevenção, o estudo da Sociedade de Cardiologia aponta que cerca de 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças no coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia, ligado ao Ministério, e levam em conta todas as doenças que afetam o órgão ou os seus vasos sanguíneos. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima, por meio do seu cardiômetro, que é uma ferramenta que considera cálculos estatísticos e dados oficiais de óbitos, que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições haviam sido registradas no país até amanhã desta segunda-feira. Globalmente, as doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, também prevalecem, sendo responsáveis por 17,9 milhões de mortes em 2019, o 32% do total das mortes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Infelizmente, nós tivemos a morte do MC Marcinho, um dos grandes precursores do funk, o funk, né? Aquele funk melody, né? Que o pessoal gostava, logo no iniciozinho aí, o Marcinho, né? Infelizmente faleceu. Nós tivemos ontem o apresentador Fausto Silva, passou por um transplante de coração, né? Após ser identificada também uma insuficiência cardíaca. E hoje o Zé Roberto, por coincidência, até me mandou um vídeo aqui. Tem muita gente falando, fez a cirurgia porque é o Faustão. E, na realidade, um médico fazendo um esclarecimento muito interessante, falando de como a questão dos transplantes de órgãos é um negócio estritamente, assim, muito, muito sério, muito rigoroso, né? E, felizmente, né, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, e o Faustão vai se recuperar. Torcemos para o Faustão, porque é uma pessoa que é conhecida, mas torcemos para o seu Zé, seu João, Dona Maria, Dona, né? Todo mundo aí, a gente torce para que tenha realmente uma recuperação, consiga receber também o seu órgão. Nós temos vários transplantes que são feitos todos os dias no Brasil. Claro que o do Faustão teve uma grande repercussão, porque ele é um cara famoso, né? Mas sempre tem, os transplantes são realizados sempre. E não é só de coração, não, né? São vários tipos de transplantes que são feitos todos os dias no Brasil, e o Brasil realmente é uma grande referência a nível de transplantes, a nível mundial de transplantes. É para a gente estar realmente se orgulhando dessa central de transplantes que nós temos hoje no Brasil, né? Agora, nos assusta muito esses dados, né? E, de repente, eles foram levantados porque, exatamente, nós tivemos aí 2 pessoas famosas, né, que foram acometidas aí de problemas cardíacos, né? Olivia Wendling é um fator que, às vezes, a pessoa não se dá conta. Tem gente que nunca fez, por exemplo, um eletrocardiograma, que é um negócio tão bobo, não é um negócio tão caro assim, dispendioso,
né? Não é um negócio dispendioso. Um eletrocardiograma, mas não tem plano de saúde. Gente, um eletro não é um negócio tão caro assim. E através do eletro você detecta muitos problemas cardíacos, né? Então, às vezes, tem esse problema, né, Olívia? Tem essa questão também, Exatamente. né? E a gente vê, Jorge, esse frio, por exemplo, né, é um problema sério. Ele traz riscos, né, de você ter aí as suas extremidades frias, por isso é que precisamos mantê-las aquecidas por causa do forte movimento que o coração precisa fazer para pulsar o sangue. E a gente vê que o coração é a base, né? Se o coração parar ou se o coração tiver uma série de problemas, isso reflete na nossa vida. Então, quando a gente fala de transplante, a gente até precisa divulgar, né, que o transplante você está dando qualidade de vida para aquela pessoa. A pessoa que pode doar, claro, ao morrer, lógico, aquilo tudo vai apodrecer lá dentro do caixão, debaixo da terra, e pronto, e ao passo que pode estar ajudando alguém com alguma necessidade. Essa semana, esse final de semana, você falando aí do Faustão, mais uma quantidade de mimimi desagradável foi ele, porque ele é famoso, porque ele passou à Exatamente. frente, e etc, etc. A gente tem que pensar que é uma vida que está sendo salva, com uma qualidade totalmente diferente. E a gente sabe muito bem, não vou aqui discutir, defender, nem criticar, eu acho que é simplesmente uma vida que vai passar a ter uma qualidade melhor. Então, a gente fica aí chateado, triste, por causa desse mimimi das pessoas. É porque é famoso, passou à frente, o dinheiro compra e não sei o quê. Então, eu acho que cada um é cada um tem a sua consciência, e aqueles que ainda não pensaram, né, em fazer um exame, fazer um eletro, é fundamental. Como eu falei, o coração ele é a base, ele é fundamental para a nossa vida. Do momento que ele para, tudo para. É claro que tem a ação do cérebro junto e tudo, mas o coração ele está ali como fonte principal. E quanta coisa pode ser evitada, né, fazendo-se apenas um eletro. A partir daí, até outros exames vêm em consequência, mas o eletro eu acho que é o ponto de partida. Eu não sou médica, mas acredito que sim. E as pessoas precisam entender, né? Hoje eu estava comentando sobre isso. A pessoa que tem vida sedentária e, de repente, resolve ir para uma academia, precisa muito fazer uma avaliação, porque muitas das vezes o coração também não aguenta a quantidade e a qualidade dos exercícios. Então, tem que se pensar nisso. Então, vida sedentária, como você falou, diabetes, né? A obesidade, tudo isso reflete problemas ao nosso coração. Então, precisa ser visto, sim. A alimentação também é um problema sério também, principalmente já numa faixa de idade mais avançada também, e cuidar. A gente precisa estar sempre atento e a prevenção, ela é fundamental. Muito bem. Doutor Paulo Magno, uma matéria interessante, né? O doutor Paulo, ele sempre falou muito aqui do cuidado que ele tem, né, doutor Paulo, com o coração. Tem que ter, né? Tem que ter, né, João? O senhor, por exemplo, é um vitorioso, um guerreiro, conseguiu aí passar por uma questão aí de problemas cardíacos também, não foi isso? Olha, Jorge, aos 39 anos, eu tive um infarto. Mas eu fui atendido logo, então não tive consequências maiores, não tive problema nenhum. Graças a Deus resolveu rápido, não teve problema nenhum. Meu médico, na época, era o doutor Humberto Banal, que até foi meu contemporâneo de faculdade. E o Banal disse: Paulo, você vai andar com isordil na bolsa o tempo todo, se precisar, você coloca um embaixo da língua, e aí corre para a gente ver o que é, o problema e tal. E assim eu fiz durante um ano. Durante um ano eu não tive mais nada, joguei o isordil na lata do lixo e digo: acabou, estou bom. Mas sempre me preocupando com o meu problema, com um mal-estar de vez em quando, algumas coisas, dores de cabeça e tal, não sei o quê, até que eu descobri que eu estava com hipertensão. Sim.
comecei a tratar, meu médico começou a dar um remedinho fraco, para eu ir devagar. Ele disse, não vou te dar um remédio mais forte, porque o organismo acaba viciando e depois, quando você precisar mesmo de uma pressão mais alta, você não vai ter. Até que há 2 para 3 anos atrás, eu tive um AVC. Eu já tinha mudado de cardiologista e tal, devido também ao falecimento do Humberto. E aí eu procurei o cardiologista e disse, você tem que fazer uma cintilografia. E Petrópolis, na época, não fazia cintilografia aqui. Aí a cintilografia que fazia aqui em Petrópolis, na época, não era de boa qualidade. Ele disse, vou te indicar no Rio, você vai fazer no Rio. E eu fui empurrando, como bom brasileiro, fui empurrando a cintilografia com a barriga. Fiz todos os exames que ele me pediu. Holter, enfim, uma infinidade de exames que eu fiz que eu me virava do avesso. Porque o médico achou que eu estava... Achou não, descobriu que o infarto deixou uma arritmia cardíaca. E ele queria saber a razão dessa arritmia. E eu fui empurrando a cintilografia para frente. Até que esse ano, aliás, eu resolvi fazer a cintilografia porque a minha pressão começou a disparar muito, chegar a 19, e eu, quando infartei, eu estava com 17. Você imagina, eu estava com 19 de pressão. Sim. Aí eu peguei e fui tentar ver, fui fazer a cintilografia, bendita cintilografia. No coração eu não tenho nada, graças a Deus. Graças a Deus. O AVC que eu tive há 2 anos e pouco, foi proveniente de circulação. Então, não é o coração, não foi o coração. Meu coração está bom, graças a Deus. Aliás, eu tenho um bom coração, tá vendo? Sou uma pessoa de bom coração. Pois é. Mas o problema não foi esse, foi circulação. Agora, se a gente não procura, se a gente não se trata, você está arriscado a ter um problema mais sério. Agora, eu só quero lembrar uma coisa. Eletrocardiograma não vai detectar se você tem problema cardíaco, não. Ele vai detectar se tiver uma anomalia. Na hora. Só se tiver na hora. Porque eu, inclusive, tive um amigo meu, um grande amigo, que ele infartou fazendo eletrocardiograma. É porque você faz um esforço, porque o eletrocardiograma, na realidade, o que acontece? Ele acaba sendo como se fosse uma prova de esforço também, porque você vai subindo, você está numa esteira, à medida em que você vai aumentando, ele vai analisar. Mas o eletro fez com esteira. Se for só o eletrocardiograma em si, ele não acusa nada. Uma prova de esforço. É como se fosse fazer uma prova de esforço. Pois eu fui fazer a prova, eu fiz a prova de esforço e até terceiro estágio não aguentei mais. Eu disse para a menina, desliga esse treco que eu vou ter um treco aqui em cima. Não, senhor, só tem que seguir em frente. Eu digo, não vou porque eu estou passando mal. Quando eu falei firme com ela, ela aí desligou. Aí ela viu que eu estava com falta de ar, com uma série de problemas que ninguém descobre o motivo. E eu também agora não estou mais preocupado, porque eu fiz a cintilografia, não deu nada, disse que o coração está bom, estou bom. Mas eu me cuido, tomo remédios para pressão, 2 remédios de pressão. A gente tem que se cuidar. Agora, se você... quem procura acha. Não é quem procura acha. Se você realmente tem que ver, você tem que fazer um check-up anual, isso é importante. Você fazer um check-up, ver como você está, a partir dos 45 anos, principalmente. Porque aí as coisas são mais difíceis, são mais complicadas, a gente já começa, os órgãos já estão começando a se desgastar. Você tem que saber, tem que ter conhecimento do seu aparelho, que é seja ele cardiológico ou qualquer um outro. Agora, você falou do transplante, Jorge. É bom a gente deixar bem claro que o Brasil é um dos países, foi o primeiro país que fez transplante de coração, foi um médico brasileiro. Olha que maravilha. E ele fez lá na África. Foi o primeiro transplante que foi feito de coração. O Brasil é pioneiro nas cirurgias de transplante.
no nosso sistema de saúde é muito bom nesse sentido e muito sério. Muito Esse sério. negócio dessa conversa do Faustão é conversa para boi dormir. Porque as pessoas precisam saber o seguinte: tem 398 pessoas na fila de transplante cardíaco, de coração. Cada um tem um tipo de sangue. Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. O que mais tem no Brasil são brasileiros com sangue tipo O. Então é mais fácil e a fila é muito grande. Porque você não pode pegar um coração de uma pessoa que tenha sangue A e botar naquele que tem sangue B. Isso não existe. O sangue tem que ser compatível. E compatível em toda a sua extensão, porque não é só o tipo sanguíneo. São as hemácias, uma série de coisas que são rigorosamente analisadas para saber se o transplante vai surtir um efeito positivo. E pode, mesmo assim, estar arriscado a não surtir. Tem que tomar muitos remédios, doutor Paulo, inclusive para evitar, exatamente, para evitar a rejeição. Exatamente. Então, o que aconteceu com o Faustão é que apareceu uma pessoa que tinha o mesmo tipo sanguíneo dele, só tinham 2 pessoas para esse tipo de transplante. E a pessoa que estava na frente dele não quis fazer o transplante. Aí ele passou à frente. E a gravidade também, doutor Paulo. O quadro dele era muito sério. Tudo é levado em consideração. As pessoas precisam saber das coisas antes de começar a falar. Porque para falar mal tem uma porção de gente. O pessoal gosta de fazer esse mimimi, criar. Você lê os comentários, são os piores possíveis. Muito, ele tem dinheiro. E daí tem que ter dinheiro? Eu já vi tanta gente que tem dinheiro, que foi para os Estados Unidos fazer tratamento, morreu antes dos que estavam aqui. Eu tenho isso na família, posso falar de carteirinha. Eu posso falar isso com convicção. Eu tenho um parente da minha mulher, que teve também problema de... Oh, meu Deus, aquele câncer linfático. E o meu cunhado também teve câncer linfático, irmão da minha mulher. Na mesma época, os 2 foram diagnosticados juntos. Um foi para os Estados Unidos tratar. O outro se tratou aqui no Brasil. Meu cunhado se tratou aqui. Eu levava meu cunhado para fazer o tratamento no INCA, no Rio, fazia a quimioterapia, fazia tudo lá. Meu cunhado durou 8 anos. Esse nosso outro parente durou 3 anos, indo para os Estados Unidos se tratar. Quer dizer, não adianta você ter dinheiro. O problema não é esse. O problema é até o seu organismo reagir ou não. Né? Então, não é isso. Isso é bobagem. Tem muita gente falando besteira, falando asneira. Então, é bom as pessoas medirem as suas palavras, porque uma das pessoas que está falando às vezes besteira pode ser a vez dele. Não tenha dúvida disso. José Roberto. Jorge, essa preocupação que a gente tem que ter é notória. Eu cheguei por desleixo, né? E a vida vai te empurrando para um lugar que você permite, eu permiti. Eu cheguei a ter 106 quilos. E aí, nessa época, eu estava hipertenso, tomava um remédio de manhã e um de noite para hipertensão, até o momento que eu achei que tinha que fazer alguma coisa e comecei a fazer exercício, fui devagarinho. Hoje eu tenho 80, então eu perdi 26 quilos. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho sequela dessa época. Eu cuido do açúcar, eu tomo uns 5 remédios de manhã. Graças a Deus, a minha parte de cardíaca está bem, não tem problema, mas deixou sequelas. A gente tem que entender, Jorge, que por mais que você queira fazer as coisas, é caro, não é barato.
Não é barato. Eu fui diagnosticado com que eu preciso tomar remédio para controlar meu açúcar. Eu tomo um remédio que custa 200 pratas, Jorge. É mais de 10% de um salário mínimo. Então, não é barato também você cuidar da sua saúde. Por isso que é bom não deixar que haja necessidade desses cuidados, né? É bom que você, durante a tua vida, você tenha uma vida saudável, pratique esporte, tenha hábitos saudáveis, né? Porque depois, para recuperar, é mais difícil. Graças a Deus, dessa parte cardíaca eu consegui, mas eu ainda tenho esse problema que eu tenho que olhar sempre com cuidado, evitar algumas coisas e de repente, para poder, né? Faço exames periódicos, coisa e tal. Mas hoje eu até levei minha mãe no cardiologista dela, e a gente ainda estava conversando, ele falando dos avanços da medicina, né, Jorge? Por exemplo, a minha mãe colocou o marca-passo aos 90 anos. O que provocou isso? Ele descobriu, no eletro, descobriu um pedaço que não estava tendo batimento. Ela fez um Holter e fez também um eco. Aí, quando vieram esses resultados, ficou nítido que ela precisaria dessa intervenção. Mas, Jorge, é aquela coisa, não é uma coisa... Por exemplo, graças a Deus, ela teve acesso rapidamente, mas não é uma coisa fácil. Não está acessível a todo mundo. O que é diferente do transplante que a gente estava comentando tanto aí, né? Lá no médico também a gente estava comentando sobre isso. Um transplante nos Estados Unidos, esse procedimento que o Faustão teve que passar, custaria em torno de $1.600.000, que para ele isso é moleza, 8 milhões de reais, para um cara que ganhou durante a vida inteira, assim, no final da vida, o salário que diziam que ele ganhava era de 5 milhões, isso aí para ele era tranquilo. Mas o grande problema é que notaram que ele não teria condições de ele fazer essa viagem para lá, para ele poder passar, como o doutor Paulo bem falou a respeito desse outro parente dele, ele iria para lá e com a incerteza que chegaria tempo de fazer. E foi esse acontecimento com o Faustão, de uma certa maneira, tem o lado negativo, que é essa maldade que se faz em cima de uma tragédia, que, queira ou não queira, para uma família ver seu parente ter que passar por um transplante, não é uma situação agradável. Mas isso, agora à tarde, a Lúcia até me chamou lá para ver, tinha uma matéria. Esse assunto, Jorge, já despertou o interesse em muitas pessoas se tornarem doadores. Sim. Né? Agora, uma doação, o doutor Paulo foi muito feliz, uma doação de um órgão tão importante quanto esse, não é uma coisa simples. E para você ver quanto é sério essa coisa do transplante no Brasil, Jorge, parece que não não existe acesso para eu mudar na lista de espera. Uhum. Não existe acesso, tudo tá tudo via computador, via sistema. A análise depois... Só para esclarecer aí mais um pontozinho, o transplante mais solicitado no Brasil hoje em dia é fígado. É a maior fila que existe e a maior incidência é fígado e intestino. São as duas maiores incidências. E completando até o que o doutor Paulo está falando, e o fígado a gente sabe que é até um pouco... Depende, não é fácil, mas você pode ser um doador vivo. Você pode, se for compatível, tirar um pedaço do fígado e passar para outra pessoa. Mas o coração. O fígado cresce. O fígado cresce novamente. Regenera, né? Regenera. O coração não tem jeito, né? O doutor Paulo estava falando, existe uma série de fatores, né, que vai te colocar assim compatível com o órgão que você vai receber. Então é uma coisa bem complicada, mas
a gente ainda tem essa você vê esse tipo de atendimento que ele não privilegia quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. Exatamente. A única coisa, Jorge, que, por exemplo, que o Faustão, até o Marcinho, que infelizmente faleceu, eles tinham, que eles estavam num local que dava qualidade para eles poderem, de repente, aguardar o transplante, que nem o Faustão. Se precisasse de um coração artificial, ele está dentro de um hospital de excelência, ou mesmo algum outro tipo de aparelho que ele precisasse. É que nem a secretária lá do médico, lá da minha mãe, estava falando, e é verdade, o grande problema, Jorge, é você chegar aonde esses caras chegam para ter o acesso ao transplante. Porque isso é que é muito difícil, né? Porque é uma coisa tão séria que você precisa ultrapassar muita burocracia, né? Tem que ser uma coisa muito bem comprovada. Mas o que a gente lamenta dessa história toda, Jorge, é exatamente a maldade das pessoas começarem a dizer que ele iria ser beneficiado porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro. Isso é uma maldade que eu acho que as pessoas deviam se preocupar em pensar, antes de tudo, no ser humano, na família. E o doutor Paulo falou, e eu também escutei isso, ele não ia ser o beneficiado por esse coração. Tinha uma pessoa que seria à frente dele, mas eu acho que, não sei se houve algum contratempo, a pessoa mesmo não quis, e aí ele foi o beneficiado. Mas até por conta do estado gravíssimo que ele estava, né? Isso é importante deixar bem claro. Bem claro isso. Tem que deixar muito bem claro, porque se não precisasse fazer o transplante, se o estado do Faustão não fosse muito sério, quem é doido de falar, agora vamos fazer um transplante aí sem necessidade. Porque mesmo no transplante, agora a gente tem que pedir muito a Deus que dê tudo certo. Porque ele vai ter que tomar, Zé Roberto, remédios aí por uma boa parte da vida. Ele tem um inconveniente, né, Jorge? Isso lá, a secretária lá do médico, a gente estava conversando, e ela falou, porque ela também já passou por isso, o fato dele ter passado por bariátrica, isso é um fator negativo para ele como receptor de um órgão. Porque como ele não tem absorção de uma pessoa normal, ele vai, graças a Deus, ele vai ter dinheiro, mas ele vai ter que compor essa reposição. Suplementação muito maior do que uma pessoa normal, até por conta desse transplante, né? Não tenha dúvida. Ele ainda é diabético, né? Também, né? É isso aí. Ele é diabético. Então, realmente não estava fácil, ele estava realmente na espera, né? E é o tipo da coisa que o pessoal tem que entender que, nesse caso específico, para muita coisa, Zé, o dinheiro ele funciona. Para muita coisa. Mas em alguns momentos, o dinheiro não interfere, porque não tem como. Veja, por exemplo, Jorge Luiz, transplante de medula. É dificílimo conseguir. Você encontrar a medula que seja compatível é uma luta. Você faz. Quem não lembra aí de várias campanhas que foram feitas, as pessoas irem até o hospital, colherem a prova, né, para ver se existia. Então, quer dizer, você tem uma em cada não sei quantos. Jorge, compatível. A gente vê como é complexa a saúde, como é complexo o corpo humano. Eu tenho um amigo, que é um casal lá da Catedral, a mãe dele tinha uma anemia muito rara. Eu cheguei a doar sangue uma vez para a mãe. Só que tinha uma coisa. A tua doação, por exemplo, eu doei uma vez. Isso não garantia, mesmo meu sangue sendo compatível com o dela, não garantia que na próxima doação meu sangue serviria para a anemia dela. Olha só. Era quase como se fosse uma overdose. Vamos imaginar a pessoa que tomava remédio antibiótico, antigamente, que não precisava de receita, quando precisava, ela não fazia efeito. A anemia dela era assim: você ia lá, doava, deu tudo bem. Na segunda vez, quando você fosse doar, talvez o sangue que você
deixou lá para ela, ela não poderia mais receber, porque não serviria. Então, você vê que é uma complexidade muito grande o nosso organismo. Não é à toa que quando a gente faz campanha para doação de sangue, antigamente, até algum tempo atrás, nós fazíamos, a não ser que seja assim um sangue específico e tal, Caríssimo, né? que esteja com uma deficiência muito grande, mas normalmente, como é que acontece? Você dá o nome da pessoa que está precisando de sangue, se dirija, né, ao Banco de Sangue de Santa Teresa. Né? A gente nem passa qual é o tipo sanguíneo da pessoa. Por quê? Porque quando chegar lá, mesmo que o sangue não sirva para aquela pessoa, serve para outra, né? Serve para outra, ele fica armazenado. Né? Nós fizemos isso. Nós fizemos uma campanha aqui para o nosso colega Rangel, que graças a Deus, né, foi colega nosso aqui da rádio, né, e que graças a Deus se recuperou, precisou tomar muita bolsa de sangue. Nós fizemos aqui várias pessoas, através dessa campanha da rádio, foram doar sangue. Quer dizer, foram no nome dele, mas não quer dizer que todo mundo doou para ele. Então, essa que é a beleza da coisa. Né? Doar é um ato de amor. Exatamente. É um ato de amor, né? Isso aí. Então, muitas pessoas foram com o nome dele, né? Inclusive, nós ligamos lá para saber, né, Gabi, como é que estava. Quantas pessoas. Só no dia que eu pedi a Gabi que ligasse para lá para saber como é que estava, para a gente reforçar aqui também, já tinham ido 15 pessoas. Olha. Só naquele dia que nós ligamos para saber. Eu falei, pô, Gabi, dá uma ligada para lá para saber como é que está lá, se está legal, para a gente aumentar mais aqui, vamos intensificar, porque a gente ajuda o Rangel, mas ajuda outras pessoas também. As pessoas precisam entender, Jorge Luiz, que quando você está doando sangue, não é o teu sangue que vai direto para a pessoa, não. Que ali é tirado o plasma, é tirado o líquen, é tirado uma série de coisas. Quer dizer, tira mais e a pessoa que recebe menos. É isso mesmo, Então, isso é importante. A quantidade é importante por causa disso. Exatamente. Foi muito positivo, graças a Deus. E uma coisa que eu acho que ainda mais você, que é o que está mais no ar, e tem bastante, o Olívio, o doutor Paulo mesmo que tem um programa, essa situação do Faustão, eles até estão alertando para a pessoa deixar claro para a família que quer ser doador, porque chega na hora, é a família que vai resolver se vai Sim. conceder a doação ou não. Né? Então, eu acho que Eu já disse para minha família, se eu morrer, se tiver alguma coisa que preste, pode dar à vontade. Mas espera para ver se eu morri mesmo, hein? Senão eu volto. Eu volto e vou puxar a perna. Que a gente imagina, né? A gente imagina que é o coração, é o fígado, é o rim. Por exemplo, meu primo já teve que fazer transplante de córnea. Córnea é uma coisa muito, muito procurada. E o maior órgão do corpo, né, Jorge? Que é a pele. A pele, exatamente. Muito bem. Bom, deixa eu colocar aqui agora a participação dos nossos queridos amigos aqui que estão interagindo com a gente, né? Estão participando aqui com a gente. O nosso Gabriel está com a gente aqui, olha aqui, ó, participando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela sua participação, meu amigo. A participação da Maristela. Boa tarde, Jorge Luiz, queridos debatedores, equipe e todos que acompanham este programa. Boa tarde, minha amiga. O Gabriel está complementando. Eu faço todos os anos um check-up, todos os dias dou caminhada e exercício 3 vezes por semana na musculação, na academia. Isso aí, amigo, é prevenção, né? Regina Cronenberg, boa tarde, amigos. Nessa tarde fria e chuvosa, vamos ouvir esse debate maravilhoso para ficarmos bem informados. Um grande abraço para vocês. Obrigado, querida. Grande abraço para você também. Nosso amigo Paulo Siqueira, boa tarde, pessoal. Ótimo programa, uma excelente semana para todos. Abraço. Valeu, amigo. Obrigado pela sua participação. Bom, o próximo tema nós vamos estar falando aqui, uma matéria muito interessante que saiu, diz assim, olha, para alguns são açúcares, para outros narcóticos, para outros séries de televisão ou mesmo
trabalho. Segundo a psiquiatra Anna Lembrecht, a maior autoridade em medicina do vício da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, os potenciais vícios aos quais estamos expostos diariamente não são apenas inúmeros, mas também estão aumentando. Olha, ela diz que podemos todos nós nos tornar viciados em um comportamento ou substância. Olha o que ela diz. A especialista diz que sim. Em seu livro Geração de Dopamina, a especialista fala sobre a tão falada dopamina, os pequenos vícios que nos cercam no dia a dia e a relação conflituosa entre prazer e felicidade. Seu ponto de vista abrange não apenas suas experiências dentro da prática clínica, mas também sua visão de mundo sobre o ambiente em que vivemos e os desafios que enfrentamos todos os dias. Palavras dela, abre aspas. Vivemos em um mundo viciado. Não conheço ninguém que não esteja lutando contra o consumo compulsivo de algo. Se não é mídia visual, é smartphone ou comida. Fecha aspas. Mas toda má notícia vem acompanhada de uma boa. A estudiosa sugere que a recuperação de um vício é possível, ao mesmo tempo em que oferece soluções práticas para controlar o consumo obsessivo compulsivo. Entre as principais chaves, uma se destaca: regular a dopamina para recuperar o bem-estar que se traduz em menos prazer, mais felicidade. A ciência nos ensina que todo prazer tem um preço e que a dor que se segue é a mais duradoura e mais intensa do que o prazer que lhe deu origem. Começando com o Dr. Paulo Magno, né? Olha, ela diz o seguinte, né, que podemos todos nós nos tornar viciados em um comportamento ou substância. A especialista diz que sim. Então, quer dizer, parece que o mundo atual que nós estamos vivendo, ou talvez se nós fizermos uma comparação com o passado, talvez não fossem os mesmos vícios. Mas, de algum modo, né, eu acho que é do ser humano se ligar a alguma coisa ou se tornar dependente daquela coisa. E ela diz aqui que podem ser uma série de coisas, né? Ela diz aqui na matéria que pode ser açúcar, né? O famoso chocolate aí, ou doce, ou série de televisão, ou mesmo aqueles que têm vício no trabalho, que tem gente que é assim também, né? Como é que você vê isso, doutor Paulo? É verdade, isso é verdadeiro. Tem pessoas que são viciadas em determinadas coisas, né? Por exemplo, tem gente que é viciada em chocolate, chocolatra. Tem que comer chocolate de qualquer jeito. Eu adoro chocolate, nunca vi coisa igual. Doce também, gosto muito. Não é que se eu passar sem doce, eu vou me sentir mal, alguma coisa assim, mas tem gente que se sente. Tem gente que realmente sente-se mal se não comer alguma coisa doce. Tem que ter uma sobremesa diariamente. Tem pessoas que são viciadas em cigarro. Eu sou viciado em cigarro, ainda bem, que é só cigarro normal. Cigarro das companhias registradas no Brasil, né? Sim. Então, agora, tem pessoas que são dependentes de álcool, o alcoolismo. Todo dia tem que beber, né? E beber em quantidade. Tem pessoas que são viciadas em celular, não sai do celular, o tempo todo, smartphone, o tempo todo. É aquela compulsão, né? São um pouco compulsivas as pessoas. Eles ficam ali que não, você fala, eles nem ouvem o que você está falando. Pessoas viciadas em novelas, pessoas viciadas em televisão, tem pessoas viciadas no trabalho. Doutor Paulo, tem aqueles memes, né? Tem aqueles memes da internet, né? A mulher que deixava a comida no prato, né? No fogão, Olívia, por causa da novela. Mulher, mas tu queimou o arroz, ela tava vendo ali a novela. Né? Tem gente que é assim, né? Acontece. Nós, por exemplo, somos viciados em bolos, em doces, em rabanadas da Olívia. Exatamente. Só que ela não cumpre isso para a gente, né? O que a gente vai fazer, né?
Natal está chegando, meu É um querido. problema Ô, sério. ô, doutor Paulo, ela falou que é viciada em não pagar a dívida As que ela promessas. pagou, gente. Pois é. Pois é, mas deixa ela. Nós vamos dar uma geladeira nela. Mas, voltando ao assunto, realmente existem pessoas que são viciadas em trabalho, só pensam em trabalhar. Tem gente que só pensa em ganhar dinheiro, vive em função daquilo. Então as pessoas viram escravas do seu vício. E isso é muito ruim, é muito nocivo, né, para a saúde da própria pessoa, porque a dependência de qualquer coisa é um problema sério. Se você não tiver aquilo, você está ferrado. Então as pessoas precisam ter controle e saber dosar. Tudo que é demais faz mal. É verdade. Agora, a pessoa, porque aqui no caso a matéria ela deixa em aberto aqui os vários tipos de vício, né? Agora, talvez a pessoa que está do outro lado, ela pode estar se perguntando assim, mas como eu vou saber se aquele vício tá em excesso? Talvez aí o fato de você fazer uma análise. Está começando a te prejudicar de alguma forma? Faz uma abstinência daquilo, né? para você ver. Exatamente. Está te prejudicando de alguma forma? Ou está trazendo prejuízo para outras pessoas, isso aí? Então, se a resposta for sim, está na hora de você começar a dosar isso, independente do que quer que seja, né? Independente de qualquer coisa aí, está na hora de começar a dosar. José Roberto, e aí? Ô Jorge, eu achei interessante essa análise, essa analogia entre prazer e felicidade. Porque nem tudo que pode te dar prazer pode te dar felicidade. Né? Às vezes você tem prazer em beber, mas é uma coisa que não vai te dar felicidade. Né? Eu acho que tudo que é em excesso, tudo que sai de um limite normal assim, no teu comportamento, no dia a dia da tua vida, eu acho que não é uma coisa boa, né? Eu gosto muito de doce, mas eu sei que eu não posso comer muito, eu maneiro. Né? Beber, graças a Deus, não bebo, não tenho esse hábito. Mas realmente hoje a gente vê que as pessoas elas extrapolam muito em determinadas situações, né? Eu gosto muito de TV, mas eu desligo a minha TV a hora que eu vou, de repente, eu gosto também de dar uma descansada depois do almoço, tirar uma soneca depois do almoço. E não me importo em desligar a TV e deitar, pô. Gosto de mexer no celular? Gosto. Mas também é uma coisa que eu posso deixar de lado e fazer outras coisas. Mas aí é aquela coisa, você tem que ir percebendo, como você bem falou, Jorge, o doutor Paulo também, você tem que ir percebendo o que está te fazendo mal, né? Te fazendo mal a você e ao entorno, né? No caso, a tua comunidade de dentro de casa, né? Porque às vezes você se isola de uma maneira tal que aí é complicado, vai causar problema no relacionamento dentro da sua casa. Mas é uma pesquisa interessante isso aí. Eu achei muito interessante essa colocação da diferença entre prazer e felicidade. Eu acho isso muito interessante. É um assunto que dá para uma discussão bem bacana, porque eu concordo que nem tudo que dá prazer dá felicidade. Muita porque, coisa que Zé, aproveitando o que você está falando, você veja a droga. O cigarro, vamos dizer, um cigarro de maconha. Ele pode te dar o prazer ali momentâneo. Mas sabe que vai ter consequência, né? Depois você cai em depressão. Tem uma eu não sei se triste consequência. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um padre até já falecido, o padre Léo da Canção Nova. O padre Léo até foi o criador de uma casa, tem uma casa famosa em vários lugares do Brasil, chamado Betânia, que é para recolher exatamente essas pessoas dependentes químicas da rua, vão para lá, vão mexer com a terra para tentar, né, tomar remédio, se curar, aquela coisa, restabelecer a dignidade, né? E ele fala, e ele, numa das palestras dele, ele fala, e ele tem toda a razão. Se alguém quiser abordar a droga dizendo que a droga é uma coisa ruim, vai abordar pelo lado errado.
Porque a droga não é ruim. O ruim é o dia seguinte, ele fala isso bem claramente, porque você toma a iniciativa, ou você já está num caminho errado da droga, aquele momento, a droga vai te transformar no cara que você gostaria de ser. Mas no dia seguinte você volta a ser o cara que você é. Esse é o grande problema. Né? Não é que a droga, você não pode dizer que a droga é ruim, porque a droga está lá fazendo o papel dela. Só que as consequências vão ser devastadoras. Né? Talvez você não tenha tempo e não tenha forças para voltar a ser quem você era. Né? Então é complicado. E, na realidade, o que acontece? A gente está falando, por acaso, aqui das drogas, né? Mas, tipo assim, o que acontece? O problema da droga é que ela entra, ela modifica o teu organismo, né? Mas, por exemplo, você que gosta de assistir uma novela, por exemplo, ou um documentário, ou quem gosta de ler, por exemplo, tem gente que é viciada em leituras. Mas aí, o que acontece? Você vai ter o livro ali, você vai ler de qualquer jeito, ou você vai comprar. Dos males, o menor, não é? Agora, por exemplo, o cara que é viciado no álcool, aí já é um problema sério, porque o álcool em excesso, ele vai desencadear um outro problema, né? Problema tanto físico ali do organismo dele, a ser todo momento bombardeado com aquela carga, como... Sim, e como uma consequência da própria violência. Tem gente que bebe, né, não fica para baixo, eu já vi. Tem gente que bebe e num primeiro momento é eufórico, daqui a pouco é igual a droga também, né? Tem gente que também fica eufórico, mas daqui a pouco vai lá embaixo. Né? Então, quer dizer, ele pode sair de si e fazer uma besteira no trânsito. Ele pode brigar com o filho, espancar filho, mulher, ou brigar na rua. Então, quer dizer, cada tipo de vício ele tem uma consequência. Umas piores, né? E outras que você vai contornando, né? A Lúcia, quando era diretora da escola, com autorização do padre Jacques, ela liberou para uma sala, para o grupo AA, fazer uma reunião aqui na minha rua, onde era a escola. E aí, em determinado momento, num final de ano, as pessoas, em agradecimento a ela ter cedido a sala, chamaram ela para fazer uma pequena homenagem, deram um troféuzinho, acho que uma plaquinha, alguma coisa assim. E aí eu fui junto. Ô Jorge, se a gente fala muito, fica assustado lógico que tem que ficar mesmo com as drogas, essas drogas ilícitas aí, cara, mas eu vi cada depoimento numa reunião só, cada Sim. depoimento de pessoas que estavam se recuperando, né, fazendo aqueles passos do AA. Eu vi cada depoimento de você sair dali deprimido e com o coração apertado de ver o que o álcool faz com a pessoa. Era impressionante até por acaso, Jorge, o cara que conduzia a reunião lá, essa reunião, foi porteiro nosso aí do prédio. Sim. Eu não lembro, não estou lembrado do nome dele, mas ele era um dos caras do AA. Uhum. E aí, Jorge, cada depoimento que eu ouvi ali, deu ficar arrepiado e ver o que a devastação que o alcoólatra pode sofrer durante esse período. E, por outro lado, a gente ficar feliz também da tentativa, e a gente sabe que o grande trabalho que o AA faz, né? Para ajudar essas pessoas, né? Mas eu fiz entrevista com o representante do AA aqui em Petrópolis, fiz uma entrevista aí na rádio e realmente foi impactante. Assim, é complicado. Antes de eu ouvir a Olívia, deixa eu só ver aqui a participação da Vera Lúcia Sixel, está com a gente aqui. Boa tarde, boa semana para todos, grande abraço, obrigado. O Gabriel está complementando aqui, ele falou, olha, eu vejo muitas pessoas viciadas em celular, que até em reuniões de família ou no restaurante não se falam porque estão
tempo todo no celular. É verdade. A pessoa está, às vezes, conversando e está no celular. O celular é um problema. Olha, rapaz, vou te falar, hein? Não é fácil, não. A Maristela está dizendo aqui, a droga é uma droga, pois não resolve problema algum. Pelo contrário, se torna mais um de tantos que a pessoa já tem. Né? Olivia Wendling. A Norinda está com a gente também, né? Já ligou. Obrigado, Norinda. Abração para você. Olivia. Olha só, Jorge, eu concordo com tudo que já foi dito. Agora, uma grande preocupação é o excesso, né? Tudo como o Zé também falou sobre isso. O excesso, ele prejudica, não tem como, em tudo na vida. Então, do momento que você, como o Lino também falou aí agora, você está numa reunião, você está em casa com a sua família, ou você vai para um restaurante, onde o objetivo é você conversar, você ter aquele encontro com as pessoas, e você se desliga e fica no celular, aí já se torna um problema. Você vem de cara cheia da rua, chega em casa, espanca a mulher, filhos. É outro problema. E por aí vai. Você vai deixar de ir numa reunião, num jantar, porque vai ter o capítulo da novela X, que é muito importante. Então, você está se privando de uma outra atividade por conta daquele seu vício. Então, aí é problema. Aí sim, aí prejudica. Porque você deixa de viver em função daquilo, você se prende. A televisão, não vou sair de casa porque à tarde, domingo de tarde, tem o jogo X e é o meu time. Então, a coisa está séria, porque você poderia estar em outro lugar com outras pessoas. Então, isso realmente é problema, quando você se abstém de fazer alguma coisa em função daquilo. É o que o Zé disse, ele desliga a televisão a hora que ele bem entende, ele gosta de TV. Pronto, acabou. Agora, você não pode se privar, né? Receber uma visita, você não atende aquela pessoa porque o seu time está jogando, a sua novela está acontecendo, então isso é prejudicial. E aí sim, você precisa se conscientizar e buscar ajuda, porque aí a coisa é séria. E tem um detalhe, Olívia. Tem um detalhe também, Zé. Eu vou te dar a palavra, só para complementar o que a Olívia está falando. Olívia, você quer ver uma coisa? Porque às vezes, o que acontece? Você está conversando comigo. Se eu começar a mexer, falando agora do celular que o Lino levantou ali, eu comecei a mexer no celular. Eu não estou mais, Olívia, vamos imaginar que nós estamos tomando um café na padaria. Sim. Você está me falando alguma coisa do programa, Jorge, olha, eu estou preparando uma receita, eu comecei a mexer no celular. Olívia, a minha atenção ela não é mais 100% em você. Não, lógico que não. E eu estou lendo alguma coisa aqui no celular. Até que você vai falar, Jorge, eu falo, oi. Quer dizer, ou seja, tu já falou uma série de coisas que às vezes eram importantes, mas eu estou focado aqui. Você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta. É difícil. Em algum lugar está tendo uma lacuna, está ficando um vazio. Exatamente. E isso gera problemas. Isso gera problemas com um casal, por exemplo. Como tem gente que só dorme com televisão ligada. É impressionante. Tem que ligar a televisão para dormir. Outro problema. Exatamente. Então, mas rapidinho, Jorge, só voltando aqui, essa bela colocação dessa escritora a respeito de prazer e felicidade. Prazer é a gente saber as coisas gostosas que a Olívia faz. E felicidade é quando ela nos dá o prazer da gente comer essas coisas. Exatamente. É associar uma coisa a outra, né, Zé? Muito bem. Aqui, olha, está conosco aqui nossa querida Mary Correia. Boa tarde, Jorge, amigos debatedores e amigos ouvintes. Uma ótima semana para todos. Valeu. A Maristela colocando aqui que o excesso é sempre um grande mal. Tudo, né? Jorge. Marilene está nos acompanhando também pelo radinho hoje pelo rádio, né? Beleza, obrigado, Marilene. Só para complementar o que você estava falando, além de tudo, Jorge, quando eu tiro a minha atenção de uma pessoa que está conversando comigo
por conta do celular, além de tudo, é falta de educação Falta também. de educação, exatamente. Que Eu, tô particularmente, deixando saio de lado perto. uma pessoa por conta de um aparelhinho na minha mão. Exatamente. Isso é uma coisa E de um imperdoável. assunto que você pode resolver depois. E com É. aquela pessoa, você está frente a ela. Nem que seja, você vai com a Lúcia para um jantar. Qual é o objetivo daquilo ali? É vocês estarem juntos. Aí você saca do celular e fica ali. E não A melhor adianta. solução é deixar o celular no carro, deixar só com. Às vezes eu deixo só ela levar. Porque às vezes alguém precisa falar com a gente. Sim, claro. Eu faço isso volta e meia. Exatamente. Eu faço isso. Agora, você quer ver uma coisa? Porque a pessoa, você pode estar com 5 pessoas na mesa. 4 estão conversando. Uma, ela vai estar ligada nisso aqui. Você vê que ela não interage. Não, exatamente. Ela não interage, ela está o tempo todo ligada aqui. Ela só vai interagir quando alguém despertar ela. Né? Chamar o nome E dela. muitas das vezes ainda fica aborrecida. Exatamente. E vai levar um susto também, hein? Não vai, você não sabe. Não sabe. Esquece, por exemplo, que às vezes numa mesa, vamos imaginar que nós 4 estivéssemos saindo para jantar. Ela esquece que determinadas situações, determinados momentos, nunca mais vão voltar. Exatamente. Nunca mais vão voltar. Nenhum momento volta, Zé. Nenhum momento volta. E esse programa de hoje não volta, vai voltar, vem o próximo aí, se Deus quiser. Nós podemos, Jorge, falar sobre o mesmo assunto, mas as colocações serão outras. Exatamente. Mas você quer ver uma coisa, só para... Eu sei que eu estou em cima da linha aqui já estou passando para a Gabi já, mas você quer ver uma coisa? Eu estava conversando há pouco tempo com o William em relação a shows. Então você imagina um show que você vai ver uma vez só. Você vai ver aquele show naquele... Porque dificilmente aquele artista ele vai voltar no Brasil novamente. Sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas não estão vendo o show, elas estão preocupadas em filmar. Exato, eu ia falar sobre isso. Está entendendo isso? Porque para ver no celular depois, você pode ver no YouTube que a tua qualidade vai ficar muito melhor. Muito melhor. A mesma coisa são as fotografias, Jorge. Você fotografa, mas você perde o essencial. E a melhor máquina fotográfica que nós temos são os nossos olhos. Exatamente. Então, você estava naquele show, eu estava no show. Só que eu me preocupei tanto em filmar que eu não vi o show, eu vi a tela do celular. Exatamente. Olha só. Então você perdeu aquele momento. É igual aquela história, não sei se vocês já viram um meme, né? Uma senhora, ela ia ter um prédio, ia ser implodido, ia ter uma implosão no prédio. Aí a senhora, ela está com um cachorrinho. E aí está todo mundo lá, ela está preparada para filmar, e não sei o que e tal, todo mundo lá atento. Aí o cachorro faz um movimento, ela vai olhar para o cachorro nisso, caiu o prédio. Aí, quando ela olha, já não estava mais lá. Então, quer dizer, aquele momento específico, ela perdeu. Gente, é bem isso. Obrigado, Olívia, pela participação. Obrigada eu, Jorge, mais uma vez pelo convite. Um grande abraço para o meu mestre, para o José Roberto, e o carinho sempre especial com os nossos ouvintes, que nos dão essa audiência maravilhosa. Quarta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, para mais um debate 1550. Obrigado, José Roberto. Obrigado, Jorge. Abraço, doutor Paulo. Abraço, Olívia. Um grande abraço para os nossos ouvintes e até quarta-feira. Se Deus quiser. Obrigado, doutor Paulo Magno. Obrigado a você, Luiz, mais uma vez, por proporcionar-nos participar do programa. Um abraço para o Zé, um abraço para a Olívia, para todos os nossos ouvintes internautas e até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí que acompanharam o nosso debate 1550. ZYJ 479, Rádio Imperial.